Olá, para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo ao meu canal Astrologia Clássica. Se você está aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a Ana Rodrigues e nós conversamos sempre nesse canal sobre astrologia tradicional, astrologia clássica. Hoje nós vamos conversar sobre o tema amor, romance, essas questões da vida amorosa que são sempre temas muito presentes nas leituras astrológicas de interesse de todos, né? De uma forma ou de outra, o ser humano vive para interação, para troca, né? E eu vou trazer esse olhar então, né? Nós vamos conversar aqui em alguns vídeos sobre esse tema e o que a gente pode observar nas cartas, principalmente natais. E é um ponto bem importante porque na astrologia moderna a gente pensa sempre na sinastria, quando avalia essa questão da interação entre uma pessoa e outra. E comumente também a gente pensa que a sinastria não existia na astrologia tradicional. Bom, gente, com o tema, né, nome sinastria e da maneira como é feita hoje, não existia mesmo, né? Que maneira? Essa maneira de você sobrepor um mapa ao outro e ver onde a cúspide de uma casa cai no mapa do outro, fazendo a inter-relação de todos os planetas. Sim, realmente isso não era muito comum na astrologia tradicional, não existia. Mas o tema amor e comparação de duas cartas sempre existiu, gente, sempre, né? Saber se um é compatível com o outro sempre foi de interesse de todos os astrólogos, isso na história da astrologia toda. Então é sobre isso que nós vamos falar, tá? Bom, antes, então eu vou deixar aqueles recadinhos, gente. Cursos permanecem sempre abertos. Se você quiser fazer a inscrição, é só acessar lá pelo site que você já consegue se inscrever, tá? E você pode comprar o curso agora e iniciar quando quiser. Ele não tem validade, gente, tá? Não é um curso que vale por 1 ano, por 2 anos. Você pode comprar agora e iniciar quando quiser, tá? O outro recadinho, gente, pegar aqui, eu falei para vocês lá pelo Instagram, né, quem me acompanha, sobre o livro aqui das estrelas fixas. É um caderno de estudo para dar sequência àquele outro que eu lancei aí nesse ano, primeiro sobre os lotes herméticos, né? E esse aqui é um livro mesmo, a gente vai abordar os estudos da astrologia com as estrelas fixas e constelações. Tem exercícios também, ó, como no primeiro, né? A gente tem exercícios para responder. E o legal desse caderno, assim, né, para mim, que foi o que elaborei, é a questão do trabalho com as estrelas fixas pelas duas metodologias, pessoal, tá? Quais são as duas metodologias? A mais comum é essa que a gente trabalha sempre de conjunção, ou até alguns astrólogos trabalham com aspectos, né? De uma estrela fixa a um planeta ou a um ângulo da carta. Mas existe uma outra maneira, mais empregada comumente na astrologia mundial, que era por Paran, tá? Que quer dizer quando uma estrela nasce e junto com um planeta, ou quando um planeta está passando por um outro ângulo, enfim, tá? No caderno vocês têm mais detalhes. Nessa semana, esse caderno vai estar disponível para aquisição, então mantenha-se antenado, tanto aqui no canal como lá no Instagram, que eu já vou passar o link para quem quiser adquirir, tá? Então, esses foram os dois recadinhos, então vamos agora ao que interessa. Gente, eu vou continuar com a abordagem do Doroteus e Sidon, porque é um astrólogo que influenciou muitos outros que vieram depois, como eu já expliquei para vocês, né? Então, ele tem uma sustentação, ele tem a base da astrologia. E ele coloca muitas observações que eu não penso que são, a gente pode utilizar como aforismos, mas como referências. No tema do amor, ele tem um capítulo do Carmen Astrológico, né, o Pentateuco da Astrologia, uma composição de 5 livros, onde ele vai colocando algumas possibilidades de comparação de um mapa de uma pessoa com o da outra, para entender se existe uma harmonia entre os dois, se pode existir. A gente sempre tem que pensar, gente, que a leitura de sinastria, ela não garante sucesso da relação, né? Seja numa abordagem tradicional ou numa abordagem moderna. O que a gente quer entender é se é possível os dois se entenderem, né? Se existe uma maneira semelhante de lidar com alguns pontos, tá? Mas diferente da astrologia moderna, na tradicional, Doroteus e Sidon não utiliza todos os planetas. Ele basicamente fica na relação ascendente, luminares e Vênus. E, obviamente, lotes, né? A gente tem alguns lotes bem importantes para o trabalho do nível afetivo, né, lote de casamento, lote religioso, né, quando se tem um casamento no religioso, e outros que a gente pode explorar um pouquinho mais, tá? Então, eu vou pegar aqui todas as observações que eu fiz pra gente trabalhar aqui. A primeira observação que ele faz é que é extremamente importante e interessante quando, na comparação das duas cartas, o ascendente de um
cai numa estaca do mapa do outro. O que é uma estaca? Gente, as estacas são as linhas, né, que formam os ângulos, então ascendente e descendente, meio do céu e fundo do céu. Então, quando um dos parceiros tem um ascendente sobrepondo um desses pontos no mapa do outro, é bem interessante para uma relação. Isso já significa que existe uma certa facilidade para se obter a harmonia, tá? A outra condição que ele coloca é dos luminares. Ele fala assim que se os luminares de um, e aí pode ser tanto os dois luminares como um dos luminares, Sol ou Lua, estiver sobrepondo o ascendente do outro ou o meio do céu do outro. E aí fica mais forte ainda se acontecer da mesma forma, no sentido recíproco, né? No sentido contrário, se os luminares do outro sobrepõem, né, o ascendente ou o meio do céu do primeiro. Então, isso também é um indício muito interessante para o nível romântico, né, para que haja harmonia, tá? Dentro de um envolvimento. Outra questão que ele coloca de extrema importância são as relações Lua-Vênus. Então, ele fala que se a Lua do primeiro estiver em aspecto a Vênus do segundo, é bem interessante. Lua-Lua, Vênus-Vênus, tá? E aí, tanto de um como pro outro. Sempre tem que observar dos dois, tá? É uma relação. Então, tem um lado, né? Tem a ida e tem a volta, tá? E ele fala que é bem interessante um trígono entre a Lua de um e Vênus do outro. Ele fala que, em especial, o trígono cria uma condição bastante interessante para que haja uma harmonia na relação entre os dois, tá? Outra questão que ele coloca é se o luminar de um estiver observando, né? Ele fala escrutinando. Escrutinando seria mais ou menos você observar em minúcias, em pequenos detalhes. Então, vamos supor que o luminar de um esteja em um trígono com o luminar do outro. Mas, naquele signo onde o luminar do outro está, tem um maléfico, uma infortúnio, um nó do sul, um maléfico, né? Ou um luminar deixa o planeta combusto e tal. Então, ele fala que nesse caso, mesmo que haja uma relação Sol-Lua entre os mapas, esse ponto de malefício, de infortúnia, cria uma condição de prejuízo para a harmonia dentro de um relacionamento. Então, não é muito bom. Então, não se trabalha só isoladamente com os luminares, mas com o que tiver ali também, tá? Agora, ele fala também o contrário, que é bem interessante se o luminar de um observa o luminar do outro, especialmente por um aspecto harmonioso, um trígono, né, se forem do mesmo elemento, e ali naquele signo onde o luminar do outro estiver, tem uma fortuna, tá? O lote da fortuna, o lote do espírito, o nó do norte e outros pontos favoráveis, ok? Conjunção com Júpiter, por exemplo, né? E aí isso vai criando um campo mais facilitador para a harmonia, tá? E aí sempre é o caminho de ida e o caminho de volta, tá, gente? É sempre o que um toca no mapa do outro e o que o mapa do outro toca no primeiro mapa, tá? É sempre uma troca, tá bom? Então, são essas observações preliminares que ele coloca, que a gente pode chamar de uma espécie de sinastria, né? Quando a gente está trabalhando aí com a análise de um relacionamento para se entender se um gera harmonia com o outro. Esses pontos, gente, são muito interessantes quando uma relação está no início. Você conhecer alguém, quer saber se aquele alguém tem, vamos dizer assim, uma familiaridade de pensamento, de atitude, se ele pensa semelhante, né, a você com relação à vida e tal. E na própria questão da troca de afeto também, tá? Então é interessante. Depois de um tempo, se está num casamento muito longo, né? Numa relação muito longa, não faz muito sentido fazer uma análise de compatibilidade, né? Mas é interessante. Então, vocês conhecem alguém, já pede os dados de nascimento, já para calcular o mapa, ver onde está o Sol, onde está a Lua, onde está o ascendente, para já fazer essa interação aí e observar. Então, é uma sinastria simples, né? É uma maneira simples, mas tem outras formas também de a gente fazer a comparação entre as duas cartas. Eu acho que o primordial e básico, gente, é o entendimento das cartas individuais separadamente, porque quando você observa aquela constituição de vida, a maneira de pensar daquele nativo, a maneira de sentir daquele nativo e do outro, né, dos dois parceiros, você consegue entender se eles têm pontos de vistas semelhantes sobre a vida, se eles pensam de uma maneira semelhante, se eles lidam, né, com a vida de uma forma semelhante ou não, tá bom? Então, esse é um tema bem explorável, depois a gente vai fazendo outros vídeos para complementar, ok?
A princípio é isso, pessoal. Se você gostou, não esquece de curtir, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Se quiser me acompanhar pelo Instagram também, pega aí o meu @ aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Um abraço para todos vocês e até a próxima, então. Até mais.